Amém? Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos, amém? Maravilha, né? Podermos nos reunirmos na presença do nosso Deus para exaltar a Ele, para bendizer a Ele, para agradecer a Ele, para mostrar para Ele o quanto nós somos dependentes dEle. O que faz a diferença é a entrega. Quando nós renunciamos àquilo que nos traz o nosso próprio benefício e começamos a desfrutar das coisas boas, das novas coisas que o Senhor tem para nós, e reconhecemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, tudo muda, querido. Tudo muda. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem tem te fortalecido? O autor e consumador dessas palavras. Palavras de vida eterna. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. E tudo. Ele não fala que vai fazer mais ou menos, não. Ele fala que vai fazer tudo. Tudo Ele fará. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos lá no livro de Josué. Josué 1, a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. Josué 1, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu os darei a vocês. Seu território se estenderá desde o Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hetitas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei do meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e medita nela de noite e de dia, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Promessa de Deus para as nossas vidas, queridos. O Senhor Ele nos afirma, o Senhor Ele nos assegura: assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei com você. Amém. Seja forte e corajoso. Queridos, viva aquilo que o Senhor tem proposto para a sua vida, porque o Senhor tem o melhor para a sua vida. Amém. O pai, apesar de todos os problemas que o filho tem, o pai sempre quer o melhor para o seu filho. Apesar de tudo aquilo que você tem passado, de tudo aquilo que você passa, de tudo aquilo que você tem enfrentado, o Senhor ainda tem o melhor para você. Porque aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da vitória. Queridos, temos que perseverar e buscar no Senhor, e esperar no Senhor, e exercer paciência, e aguardando no Senhor. Não questiona Deus, confia nele, porque tudo Ele fará. Amém. E vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque em Cristo somos mais que vencedores. Aleluias. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus,
dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons. Há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E já deu tudo certo, amém? Já deu tudo certo. Pra glória do Senhor. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Pra glória do Senhor. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Aleluia. Você pode aplaudir e exaltar o santo nome do Senhor. Se a gente colocar nossa fé em ação, né? Dá tudo certo, amém? E nós estamos com a cabeça erguida, né? O Senhor fala, né? Ergue a sua cabeça, né? Por que andar cabisbaixo, né? O crente, né? O servo de Deus, a serva do Senhor, não tem motivo para andar com a cabeça abaixada, né? Baixa, mas com a cabeça erguida, né? A gente vence as lutas com a cabeça erguida, amém? Ergue agora a cabeça, não fique triste, porque parar tão cedo assim? Ainda disse, Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o seu. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro. Repreendeu o devorador. Ergue agora sua cabeça, vem tomar posse da vitória, que a sua bênção já chegou. Com as palmas, amém? E se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é
Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Sobe para cima, atravessa abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Todas as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Ou agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua. E se você cair, ele te levanta. Quando oprimido, ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Sobe para cima, atravessa abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Ou agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua. Deus mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Ergue a cabeça. Ergue a cabeça. Aleluia. Vamos vencer, né? Cabeça erguida. Nada além do sangue de Jesus. Hoje é o 7º elo da campanha. Há poder no sangue de Jesus. Senhor, nosso Jesus derramou seu sangue lá na cruz do Calvário para garantir a nossa salvação e perdoar os nossos pecados, purificar os nossos pecados. O inimigo não tem mais direito de nos acusar. Porque nós já somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, quando ouço a sua
mais alvo que a neve serei. Há poder no sangue de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Aplauda o bom mestre, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Louvado seja o seu nome, Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Podeis assentar em nome de Jesus. Sétimo elo da campanha, há poder no sangue de Jesus. Abra a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo de número 26, aonde vamos ler a partir do versículo de número 59. Mateus 26, a partir do versículo de número 59. Jesus diante do Sinédrio, Jesus diante do Supremo Tribunal Federal, como se fosse hoje. Amém, igreja? Assim nos ensina a palavra do Senhor. Os chefes dos sacerdotes e de todo o Sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhes deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos Cristo, quem foi que bateu em você? Deixe a palavra aberta no livro de Mateus, assim como também deixe o seu coração. Feche apenas os seus olhos e curve a sua cabeça em reverência à presença do Espírito Santo do Senhor. Pai querido, o que acabamos de ler é algo que nos faz sofrer. Saber que o Senhor foi agredido injustamente, que o Senhor foi esmurrado injustamente por falar a verdade, por se apresentar em nome do Pai para a redenção de nossas vidas, tirá-las das garras do diabo, tirar-nos do mundo, Senhor. Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, toda honra e toda glória seja dada a Ti e a mais ninguém. Não existe outro para nós. Tu és o suficiente, Tu és o nosso mestre, o nosso Salvador e o nosso próprio Deus. Por isso, Pai, declaramos pelo poder que há no Teu sangue, que tudo, Pai, aquilo que fazemos para Ti, fazemos por Te amar, fazemos por Te valorizar. Nos abençoe, Pai, mais uma vez com a Tua presença gloriosa. Abençoe, Pai, a vida do nosso pastor Fernando. Abençoe, Pai, a vida de toda a liderança, toda a membresia dessa igreja. Cuida de nós, Senhor, que estejamos sempre debaixo da Tua destra poderosa, para cumprir o nosso ide, enquanto aguardamos a Tua volta. Obrigado, Senhor, por tudo que irá acontecer aqui hoje, para Te render glória, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Dá um glória a Deus com alegria. Jesus estava diante do Sinédrio, foi levado
diante do sinédrio, num julgamento feito fora do horário habitual, um julgamento feito noite adentro, quase madrugada, aonde membros do sinédrio que gostavam do Senhor, que criam na palavra do Senhor, mas que não se envolviam, mas sabedor de que ele de fato era um grande mestre, um grande ensinador, como Nicodemos, não foi chamado para esse julgamento, para essa assembleia, assim como também não foi chamado José de Arimateia, porque José de Arimateia adorava Jesus em oculto, com medo de perder seus bens. Só foram chamados aqueles capazes de condená-lo. Mas aqui estamos vendo que Jesus foi levado ao sinédrio, era tarde da noite, e não tinham acusação nenhuma contra ele. Não tinham de fato nada que reprovassem a conduta do bom mestre. E lendo a palavra, se apenas lermos a palavra, nós vamos explicar essa atitude de Caifás, um sumo sacerdote, uma atitude de indignação, uma atitude de revolta, uma atitude de não crer de fato na divindade do Senhor, demonstrando total desconhecimento da Escritura. Puxa, que coisa forte para falar de um sumo sacerdote, né? Que desconhecia a Sagrada Escritura, desconhecia o Pentateuco, desconhecia os cânones dos profetas, que os profetas eram messiânicos, apontavam para a vinda de um Messias, e estava diante dele, e ele não somente não creu, como o humilhou, como o ofendeu, como queria prendê-lo com o propósito de matá-lo. É muito triste, porque há uma diferença muito grande entre conhecer a palavra e se envolver com ela. É muito comum quando a gente prega para alguém, para um grande amigo, para alguém da família, ou no ambiente de trabalho, ou na sua vizinhança, onde você estiver envolvido com a palavra de Deus, quando você prega e você escuta, olha, é muito bacana isso que você fala, é muito bacana a sua fé, mas a minha crença é outra. Eu respeito você, mas a minha crença é outra. E é uma coisa bastante interessante, porque quando você crê em algo, e crê com extrema convicção, essa crença ela tem que te sustentar. E se ela te sustenta, ela tem que gerar uma mudança na tua vida para se envolver com aquilo que te sustenta, com aquilo que você crê. Você pode ver que todas as pessoas que dizem assim, eu acredito, eu creio naquilo que eu respeito a tua crença, mas a minha crença não é essa, você pode buscar a vida dessa pessoa, que ela pode ter uma vida íntegra, uma vida honesta, mas ela não tem de fato envolvimento com aquilo que ele crê. Não tem um envolvimento porque desconhece aquilo que ele diz crer. Diferente de quando você busca conhecer um só, Jesus. E eu não estou aqui desrespeitando a fé de ninguém. O culto online ele tem essa grande vantagem, porque ele vai aonde o Senhor determina que tem de ir. Eu só estou aqui, não é desafiando, mas eu estou aqui me abrindo, mediante a nossa fé, a nossa crença, daquele que nos sustenta. Porque em outrora, nós já buscamos por ignorância, a nossa fé ou a nossa crença em outras coisas, e não nos sustentou. Mas a partir do momento que Jesus se apresentou para nós, a partir do momento que o Senhor se apresentou e disse, olha, quem te escolheu fui eu, quem conhece o teu coração sou eu, quem vai trabalhar na tua vida sou eu, batiza e mostra que agora eu sou o seu dono, não há uma gota de arrependimento dessa atitude, amém? Jesus ele vem, ele modifica, a ponto de nós nos envolvermos com a palavra, diferente de conhecer, mas de envolver, e isso faltou a Caifás, porque na realidade havia um propósito político muito grande. Os religiosos, os fariseus, eles não se davam muito bem com outro grupo religioso, mas que se envolvia demais com política, chamado de saduceus.
Os fariseus e os saduceus, como diz no ditado popular, eles não se bicavam, porque o interesse deles era econômico. O interesse deles era em benefício próprio. O interessante é que eles passaram a se interagir, passaram a se alinhar, passaram a se afinar a partir do momento que buscaram incriminar Jesus. Isso foi o suficiente para forças se unirem com o propósito de derrubar, assim pensavam eles, derrubar Jesus. Porque a preocupação dos saduceus era que Jesus se envolvesse com política. A preocupação dos saduceus era que o Senhor se tornasse rei dos judeus na terra, porque sabedores, como nós somos, que ele é da linhagem de Davi, da tribo de Judá, que foi um rei levantado por Deus, e o temor e o receio dos saduceus era que Jesus se envolvesse com política. Ao mesmo tempo, havia um desconhecimento total da tribo de Levi, presta atenção, hein? Porque acreditavam e temiam que Jesus se tornasse um sumo sacerdote. Porque Jesus não era da linhagem da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, então ele não poderia se tornar um sumo sacerdote. Jesus era um rabino, ele veio exatamente para fazer cumprir a lei. Ele estava ali, e nós sabemos, e nós estamos aqui para honrá-lo em culto, em reverenciá-lo em culto, pelo poder que há no seu sangue. Não estou pregando nenhuma novidade, mas nós estamos aqui reverenciando a palavra a Cristo. Jesus, ele veio com esse propósito. Jesus não tinha nenhum propósito de se render e ser conhecido como aquele que veio mudar o mundo. Jesus não veio mudar o mundo, Jesus veio salvar a humanidade. Jesus veio salvar toda a humanidade, tirar das garras do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Jesus veio com esse propósito de retirar a humanidade das garras de quem está comandando o mundo, de forma astuta. Então é bastante interessante, por isso que eu pedi para vocês deixarem aberto no livro de Mateus, para abrirmos, voltarmos ali em Mateus 5, ouvir o que Jesus falou antes que isso tudo acontecesse, que ele não tinha nenhum propósito que não fosse obedecer o Pai e trazer o seu reino até nós. Mateus capítulo 5, no versículo 17 e 18, Jesus diz assim, o texto é: Jesus cumpre a lei. Diz o próprio Senhor: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Para subir na cruz e sofrer por nós, essa necessidade que nós tínhamos dessa redenção, era preciso, em primeiro lugar, cumprir toda a lei. Jesus não veio revogar lei, Jesus não veio revogar profeta, ele disse que ele veio para cumprir, e tudo seria cumprido, até o momento de derramar o seu sangue. Não ia ficar nenhum questionamento, não ia ficar nenhuma dúvida, que Jesus de fato, com o seu sangue, nos purificou de todo pecado. Nós somos purificados de fato de todo pecado, de toda transgressão, e nós temos que valorizar isso. Nós não podemos deixar em absoluto que no nosso coração entre um estado de competição de um irmão com o outro, de uma situação. Nós não podemos deixar, porque se nós apenas conhecermos a palavra, nós temos uma tendência a nos portar assim.
Mas se buscamos a palavra para nos envolver com ela, presta atenção, existe um ditado popular que cai muito bem para quem serve a Cristo: prego que se destaca, martelada nele. Servir a Cristo e estar em Cristo, tem que haver um envolvimento e uma abnegação de você manter o olhar para a cruz o tempo inteiro, manter um olhar para o sacrifício do Senhor o tempo todo. Mas assim como o Senhor quer um culto racional de nós, nós temos que ter a busca pelo conhecimento para saber de fato que antes de subir no madeiro, Ele cumpriu tudo, Ele não deixou dúvida. Assim como no Antigo Testamento, um animal era checado se havia algum defeito para poder ser sacrificado, Jesus não deixou nenhuma dúvida do cumprimento de toda a lei, de toda a perfeição, de todo bom comportamento, para poder ser sacrificado. Esse é o nosso Deus e Senhor. E o interessante é que naquela época, apesar da igreja dizer ser de Deus, quem levantava um sumo sacerdote era o imperador romano. O sumo sacerdote, ele ficava no poder a mando do imperador de Roma, apesar de judeu, para cumprir os interesses de Roma. Conseguiram duas falsas testemunhas. Falsas porque ouviram o Senhor falando que ele derrubaria o templo e em 3 dias o ergueria novamente. Ele derrubaria todo o conhecimento humano, ele derrubaria todo o pensamento humano, ele derrubaria toda a atitude religiosa, toda a atitude de um grupo religioso envolvido com política, ele derrubaria tudo aquilo, e na sua ressurreição, pelo seu sangue, no resgate da chave do inferno, para deter o controle da morte, uma vez que já detinha o controle da vida, uma vez feito isso, ele resgataria toda a humanidade, inclusive os seus algozes. Não existe amor assim. É de fato, como a palavra diz, que é um amor que nos constrange, é um amor que chega até a nos envergonhar. Puxa vida, como é que eu posso ser tão amado assim? Então não tem como a gente buscar o conhecimento e não se envolver com isso. Caifás perdeu a sua grande oportunidade, porque ele, ao dizer a Jesus: você é de fato o Filho de Deus vivo, Jesus se calou e disse para ele: foi você que falou isso. Caifás se irou de tal forma que rasgou as suas vestes, como nós lemos aqui, rasgou as suas vestes acreditando numa indignação, rasgou as suas vestes acreditando numa injúria, rasgou as suas vestes acreditando que estava ouvindo uma blasfêmia, rasgou as suas vestes e todos concordaram que ele deveria ser preso e morrer. Começaram a bater, começaram a cuspir, começaram a debochar, porque acreditaram que aquela atitude de Caifás era de fato uma atitude de indignação, mas era um cumprimento da lei. Era necessário aquilo acontecer, porque sabe, com essa atitude, o que houve? Você pode ir lá no livro de Levítico, no capítulo 21, Levítico, capítulo de número 21, o livro das leis. Olha no capítulo 21, o que está escrito acima, olha o título: regulamentação para os sacerdotes, regras, leis para o exercício do sacerdócio. Levítico 21. Nós vamos ler o versículo de número 10. Amém? Diz assim: o sumo sacerdote, aquele que entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado,
nem rasgará as roupas em sinal de luto. Vamos ler mais uma coisa em Levítico. Volta um pouquinho, Levítico 10. Levítico, capítulo de número 10. O versículo de número meia dúzia, versículo 6. Amém? Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu com fogo. Você começa a entender bem qual foi a atitude de Caifás ao rasgar as vestes? Ao rasgar as vestes em indignação, pela palavra e pela lei, a qual o Senhor falou que veio para cumprir, ele estava transferindo o sumo sacerdócio para Jesus. Na sua indignação, na sua ira, por isso digo, sem conhecer a Escritura, sem se envolver com ela, o ato de você rasgar, você está profanando o caráter de Deus. Você está desfigurando a perfeição de Deus. Você está transgredindo a lei que defende. Essa atitude torna o sumo sacerdócio, o sumo sacerdote, indigno do seu ofício. Ao rasgar as vestes, ele transfere o sumo sacerdócio para Jesus, mediador dos homens a Deus. O cumprimento da lei, cuspido, debochado, esmurrado, zombado, mas cumprindo a lei por amor a todos nós, recebendo o sumo sacerdócio. E aí é muito comum das pessoas dizerem, mas antigamente, no Antigo Testamento, toda a função de uma igreja, de organização de um templo, era dada à tribo de Levi. Foi Jesus que mudou isso. Não, no Antigo Testamento já se falava que isso iria acontecer. Por favor, vamos no livro de Salmos, no capítulo 110, Salmos 110, no versículo de número 4, um salmo davídico, Salmo 110, versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Um rei de Salém. Mas quando que se fala dele na Bíblia? Logo na origem da vida. Vai lá em Gênesis 14. É um culto para honrar o cumprimento da lei do Senhor, por amor a nós. Antes de derramar o seu sangue, ele de fato cumpriu toda a lei. Gênesis 14, versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Ao rasgar as vestes de indignidade, ele transfere o sacerdócio para que Jesus pudesse de fato se entregar um sacrifício de amor por nós. Eles não entenderam, mas Deus está nos dando a condição de entender.
que na profecia já viria o último sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, ou seja, não da linhagem de Levi, para poder resgatar as nossas vidas das garras do inferno. Redenção é a palavra certa para Jesus. Jesus veio nessa terra para fazer a redenção, e eu fiz questão de trazer por escrito o significado de redenção. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro, e livrar-se de um passo arriscado. Ali o Senhor ofendido, cuspido, esbofeteado, naquela situação, amarrado, apanhando, sendo julgado, ele de fato termina de cumprir toda a lei, em conformidade com a palavra, como ele disse: não será tirado um tio sequer, não será retirado nada. Eu não vim revogar lei, eu não vim revogar profeta, eu vim cumprir. E aqui estava ele cumprindo a lei, de uma maneira maravilhosa, recebendo o sumo sacerdócio, para poder se entregar à morte por mim e por você. Assim diz no livro de Hebreus, que não foi por sangue de bode, não foi por sangue de touro, mas com seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos e obteve a eterna redenção. A eterna redenção nos retirou das garras de lugares arriscados, de lugares condenados, de lugares que nos trazeria a morte, a limitação. E o mais bacana disso tudo é que quando se prega que assim que Jesus expirou na cruz, que o véu da sinagoga central de Jerusalém se rasgou, receba, assim como Caifás, por indignação, rasgou as suas vestes e entregou o sumo sacerdócio para Jesus. Jesus, ao expirar na cruz, rasga o véu, passando o sumo sacerdócio para nós, passando o sacerdócio para nós, passando a confiança depositada em nós. Por isso nós estamos aqui, recebendo, pelo sacrifício de Jesus na cruz, o véu se rasgando e o sacerdócio entregue a nós, o discipulado entregue a nós. E é essa alegria que nós temos que nos envolver, é essa reverência que nós temos que fazer, confiar e acreditar, porque apenas crer apresenta a tua crença, que nós vamos falar te sustenta, porque a nossa gera mudança, gera envolvimento. Por isso que eu quero terminar falando para você aqui. Hoje você para pensar naquilo que você crê, naquilo com que ou com quem você se envolve, se de fato te sustenta, ou se a sua fé é movida por uma folga, ou se a sua fé é movida por uma acomodação. Jesus te convida a uma responsabilidade, e essa responsabilidade gera sustentação, gera confiança do bom mestre. Se envolva com Cristo, porque Ele quer se envolver com você. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Oh glória, louvado seja o seu nome, Senhor. Santo é o seu nome, Senhor. Eu convidaria os irmãos a louvar,
Eu não sei se vocês prepararam alguma coisa para agora. Se não prepararam, esse último louvor do sangue, alvo mais que a neve, é para glorificar a Deus e agradecer a redenção que Ele nos proporcionou. E você, enquanto nós louvamos, você no seu lugar, reverencie ao Senhor em oração. Reverencie, porque o Senhor está rasgando as vestes por amor, te confiando um sacerdócio, te confiando uma divulgação, te chamando para o envolvimento através de sua palavra. Amém? Vamos agradecer a Deus, cada um no seu lugar, em envolvimento com a palavra. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de sua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz, mostra tua graça, amor do Pai, para nós, caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. O que nos lava, o pecado e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra sua graça, fala do amor do Pai, para nós, caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. O que nos faz os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declara que você é livre. Declara que o amor do Senhor te tornou livre. Declara que você é livre. Oh, glória! Você não é prisioneiro mais. Você é livre pelo sangue do Senhor, pelo cumprimento da lei. De Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do
Se você é livre, aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor, aleluia. E agora sabe o que você vai fazer? Muito rápido, mas muito poderoso, porque a palavra vem se cumprindo. Por aumentar o pecado, o coração de muitos estão se esfriando, estão se afastando, estão desviando. Muitos irmãos nossos estão passando por um processo assim. E às vezes você vai até ele e você ainda é debochado. Você escuta: para que isso tudo? Não vi que não adianta tanto assim. Não precisa ser tanto assim. Mas a gente sabe que o sacrifício foi perfeito, o cumprimento da lei foi perfeito. Então agora, se você tem fé e conhece alguém daqui da igreja ou não, mas eu digo daqui porque a gente olha para um assento e a gente consegue enxergar aquela pessoa que saiu, mas sentado ali. A gente consegue. Então, se você tem essa fé, pensa nessa vida agora, nesse ato profético aqui, ó, pensa nessa vida agora, que enfraqueceu, que se afastou devido a um esfriamento. Estende a sua mão para a cadeira onde você o via sentado e diga assim: Senhor, esse lugar é dele. Senhor, esse lugar é dela. Senhor, esse lugar pertence a eles. A tua obra foi perfeita. O cumprimento da tua lei foi perfeito, Senhor. O teu sangue derramado nos faz estar aqui. E a tua palavra nos ensina que aquele que está de pé, cuidado para que não venha cair. Por isso, Pai, nós te pedimos que possamos permanecer de pé, te reverenciando em culto, Senhor, te agradecendo por tudo, Pai, e por essa liberdade que o Senhor nos dá em espírito, por essas vidas que nós conhecemos, Senhor, e mais ainda o Senhor conhece, porque é o Senhor quem vai trazê-los e vai nos orientar. Se for para buscarmos, o Senhor vai nos orientar. Pai, nós queremos declarar e te agradecer pela tua fidelidade, que esse lugar continua dele, esse lugar continua dela, este lugar pertence a eles, porque a glória é toda tua, em nome de Jesus, amém? Senta 2 minutinhos só, porque eu tenho que dar 3 avisos. O primeiro aviso é que amanhã é bênção, hein? Culto de casais, às 7h30, estamos entrando quase em outubro, e vamos ter o culto de casais, porque Deus assim quis, amém? O outro aviso é sobre o Líder 10, que já começa a semana que vem. Como é que eu faço? É só eu aparecer aqui? Você tem que vir na igreja e entregar o seu nome, para que se você receba o material, conforme o pastor disse, 0800, porque é Jesus que mandou entregar, amém? E mais um, que é do projeto Ame Sua Cidade e Ore por Ela, que é do grupo de missões, né, irmão? Que vai começar quando? Mês que vem? Próximo domingo? Próximo domingo, mês que vem. Não. Próximo domingo não é mês que vem não, está quase. Ainda em setembro, bênção pura. Então está dado os 3 avisos, amém? Eu queria convidar a obreira Luciana para estar colhendo os dízimos e as ofertas, consagrando este 7º elo ao Senhor e encerrando o culto para a glória de Deus, amém? Você que trouxe seu dízimo em nome do Senhor Jesus, traga com alegria até o altar do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória, Deus. Garante a vitória, Jesus. Garante a vitória, Deus. Garante a vitória, Jesus. Garante a vitória, Deus. Garante a vitória, Jesus. Garante a vitória.
soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te apresentar, Senhor Deus, a vida do dizimista e ofertante, meu Pai, e os dízimos e as ofertas que foram entregues na casa do Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa multiplicar, Senhor Deus, a dispensa, Senhor Deus, dos servos do Senhor. Pai, que não venha faltar nada para eles, meu Pai. Guarde a saúde, guarde a casa, Senhor Deus. Prospera, Senhor Deus, tudo que diz respeito à vida daqueles que são fiéis ao Senhor. E aquele que porventura ainda não é fiel, Senhor, que o Senhor possa tocar na vida deles, que o Senhor possa repreender, meu Pai, Deus, todo o mal da vida deles, meu Pai, para que eles possam enxergar, Senhor Deus, Pai, a bênção do Senhor sobre a vida deles, meu Pai, e possam ser fiéis ao Senhor. Pai, nós queremos também consagrar ao Senhor o 7º elo desta campanha, Senhor Deus, que há poder no nome do Senhor Jesus, no sangue do Senhor Jesus, que foi vertido naquela cruz, meu Pai, para nos salvar, para nos lavar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar, meu Pai, a vida daqueles que fizeram essa campanha juntamente conosco. Pai, que o Senhor possa ir adiante da vida deles, meu Pai, abençoando, consagrando, Senhor Deus, e livrando eles de todo mal. Pai, nós queremos também te pedir que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança de volta para os nossos lares, Senhor, guardados e protegidos. Senhor Deus, nos livra de todo mal, nos livra de todo engano, de toda a seta do maligno, Senhor, e o Senhor possa nos guardar, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com as suas mãos direitas levantadas para os céus. Que a graça do Deus Pai, que o amor do Deus Filho e que a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. A igreja viva diga amém. E está terminado o culto para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus.